E aí galera, beleza? Nós vamos discutir agora uma questãozinha da UEM que fala sobre geometria plana e que também... Mas nós tem que se apresentar, rapaz. Ô gente, sou o professor Rafael e esse aqui é o... Eu sou o Wanderson. Vanderlei. Vai, Vanderlei. Fala, continua. Nós vamos discutir algumas questões da UEM agora que falam sobre geometria plana e que também fala sobre o benzeno. Beleza? Aquela molécula show de bola. Do padre? Benzeno? Tem orando, rezando e benzeno. Então beleza, desculpa. vamos lá, benzeno. Beleza? Eu começar a ou você começar a ler? Tanto faz. Deixa eu começar. Não, a gente faz um jogral? Depois, isso. Eu começo a aula, depois você lê. Pode ser? Tá ótimo. Então vamos comigo. Chega aqui, câmera, vem aqui do lado. Vamos aqui comigo. O que a gente vai precisar da matemática para essa questão? A gente vai precisar da geometria plana. Então vou colocar aqui, geometria plana, tá? E a gente vai ter o seguinte, preste atenção. Tem um cara na geometria plana que ele é essencial para vários exercícios, que é esse cara aqui, ó. Triângulo equilátero. Eu vou chamar o lado do triângulo equilátero de L. Lzinho, olha lá. Lzinho, 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 ó, Lzinho, dá pra ver? Ah, legal essa, não foi legal essa? Lzinho? Lzinho, não ficou? Então tá bom, não ficou, tudo bem. Olha só, o que eu preciso saber dele? Esse cara em branco aqui, ó, é a altura do triângulo equilátero, que eu vou chamar de H, tá? Então, a altura do triângulo equilátero, ela é igual a L raiz de 3 sobre 2, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante. Não só nesse exercício, você tem que saber isso aí. E a área do triângulo equilátero, tá? Que é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então essas duas formulinhas aqui, se tivesse que perguntar para mim, professor, duas fórmulas que eu preciso decorar. Geometria plana, essas duas aqui, ó. A altura do triângulo equilátero e a área do triângulo equilátero. E vou mostrar por quê. Além do triângulo equilátero, sempre aparece em exercícios essa figura aqui, ó, muito bonita, tá? Chamada de hexágono, tá? E o hexágono, geralmente, ele é irregular, embora meu desenho não pareça. Todos os lados são iguais, todos os ângulos são iguais. E aí o que acontece? Para resolver qualquer coisa com hexágono, você divide ele, ó. Você divide ele em 6 triângulos equiláteros. E aí, por exemplo, se ele perguntar a área do hexágono, você já sabe. 6 vezes a área do triângulo equilátero. Tá? Então é muito comum, tá? Usar essas duas figuras, tanto o triângulo quanto o hexágono, tá? Em geometria plana. Para lembrar mais ainda, já que eu estou falando de geometria plana, não sei se vai usar nesse exercício, mas o quadrado também é muito lembrado. Lembra que ele também tem lado L. E o que é importante lembrar do quadrado? É essa linha aqui, ó, laranjada, que é a diagonal do quadrado. Vira e mexe aparece exercício que é preciso usar isso, tá? E diagonal é igual a quem? L raiz de 2. Para você não precisar fazer conta. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Outra figura importante dentro da geometria plana, não sei se vai usar nesse exercício ou não, mas essa figura aqui, ó. O círculo, que seria a região plana, ou só o risquinho, que é a circunferência. Lembra comigo? Circunferência tem o formato da pizza. A circunferência é o quê? É a borda da pizza. Borda do quê? Catupiry. Olha lá. Catupiry. Ou seja, comprimento é igual a 2πr. Lembra disso? E a área é igual a πr ao quadrado. Essas duas coisas aqui são importantes, tá? Não sei se vai usar, mas geometria plana você tem que lembrar disso aqui, porque isso aí cai bastante. Mas vamos voltar pro Vanderlei. Vanderlei! Diga aí. Gosta de borda da pizza com catupiry? Adoro, gostei da... Bom também, você gostou, né? Gostei. É pra lembrar bacana, né? Vai, agora manda aí. Bora aí? É o seguinte, ó, vamos lá. Essa questão fala sobre um hidrocarboneto super famoso chamado de benzeno, beleza? Benzeno, misturou religião agora com a parada. É isso Benzeno. aí, olha lá, é o que 6 carbonos e 6 hidrogênios fizeram a porta da igreja. Ah, entendi. Então, benzeno, ó. Entendi. O benzeno é um composto cíclico de fórmula molecular C6H6, no qual, olha isso, os 6 átomos de carbono perfazem um hexágono regular que você acabou de ver há 1 minuto atrás, certo? Cada átomo de carbono está localizado em um dos vértices. Você consegue desenhar aquele hexágono tonight de novo? Você quer que eu desenhe de novo? Eu te pago depois. Hã? Beleza, paga um frango Peraí, assado. um segundo.
Não, tranquilo, mas vou ler o resto. Vai lendo, vai lendo, vai lendo. Considere que no benzeno, todas as ligações químicas entre os átomos adjacentes ou átomos vizinhos, e um comprimento, vou usar o mesmo Lzinho Lzinho? que o Rafael, ou é áspero, Lzinho, né? não. Lzinho que o Rafael acabou de usar, L, beleza? Com base nessas informações, assinale o que for correto. Você prefere ele com o biquinho pra cima, né? Pode ser melhor, pro benzeno melhor. é melhor. É, né? Isso, Biquinho pra cima ou biquinho pra baixo? pode ser pra cima. Olha que Beleza. desenho, Tonight Forever, olha que Vamos bacana. lá, olha lá. Só não vai ficar regular, mas... Tá ótimo, pra mim tá Eu regular. lembro o tempo que eu fazia pipa, rapaz. Ó, que beleza. Como assim? Tá ótimo, beleza. Então vai, continua. Então, ele disse que o benzeno se encaixa nisso. Você sabe que o desenho do benzeno de verdade coloca uma bolinha aqui, ou às vezes aparece com 3 duplas ligações alternadas, mas aqui não vem ao caso. Só quero que você lembre que o benzeno é uma molécula perfeita, hexagonal, que se encaixa legal nessa figura que está aqui. O que mais que ele falou? Que os comprimentos de ligações são exatamente os mesmos, todos ele chamou de L. Tudo bem? A primeira pergunta que aparece, que ela é bem de química mesmo, não usa geometria ainda. Olha lá, o benzeno é isômero funcional do ciclo hexano. O que é isso, professor? Isomeria é quando você tem duas substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Tem que bater a fórmula. Bom, o benzeno, o próprio exercício falou que é C6H6. Conferiu? Como é que desenha ciclo hexano? Ciclo hexano ou ciclo hexano? Como é que fica esse, professor? Bom, aparece muitas vezes nas suas provas o ciclo hexano desenhado assim. O melhor desenho para ele não é assim, tudo bem? Mas depois eu falo sobre isso. A fórmula molecular para o benzeno é o quê? O C6H6, que o exercício já disse. Ele tem 3 duplas alternadas e por aí vai. Para o ciclo hexano, ele não tem dupla nenhuma. Então você tem 2 hidrogênios em cada vértice. Portanto, a fórmula molecular para o ciclo hexano é C6H12. Você percebeu que as fórmulas nem coincidem? Então não tem como ter isomeria. O benzeno é C6H6. O ciclo hexano, ele é o C6... Opa, errei aqui, não é H2, é H12. É C6H12. Se eles têm fórmulas moleculares diferentes, não existe isomeria. Ele diz o seguinte... O benzeno é isômero funcional do ciclo hexano. Esquece, eles nem têm a mesma fórmula molecular. Aí só um comentário rápido. É comum você ver numa prova, às vezes, o ciclo hexano representado assim. Como se fosse uma figura plana, mas não é daí. O benzeno é plano, como isso aqui. O ciclo hexano aparece de 2 formas possíveis. Ele pode aparecer para você na forma de cadeira. É uma estrutura toda tridimensional. Para quem não enxergou cadeira... Aqui está o descanso para os pés, o encosto e o assento. Uma cadeira meio estranha, tudo bem? E o ciclo hexano pode aparecer também para você na forma de barco ou canoa, tanto faz. Entendeu? Seria esse desenho aqui. Essas são as 2 formas que o ciclo hexano apresenta de verdade, tudo bem? Qual delas é a mais estável, professor? Bom, a cadeira não treme tanto, o barco chacoalha mais, né? Então a forma mais estável que você tem é a cadeira. Você não chama isso de isomeria, são apenas conformações diferentes do ciclo hexano. Só quis comentar isso por quê? Para você saber que o ciclo hexano, mesmo que às vezes apareça representado assim, ele não é plano. Ele é um desenho totalmente 3D mesmo. Então o primeiro item está errado porque eles nem são isômeros. Fechou? Tudo bem? Agora o segundo, vamos ver o que diz o segundo aqui. Vamos ver lá. Segundo é comigo. Eu tenho que vazar da braquiária agora. Vai lá, Rafael. Segundo é comigo. Então a Mete primeira ficha. você falou o quê? Falsa, né? Falsa, isso aí. Segundo, gente, muito difícil. Presta atenção no que ele está perguntando. O perímetro do hexágono é igual a 6 L's. Esse é o problema. Por quê? Ele fala que tem comprimento igual a L. Vem comigo, olha só. Vem comigo. Comprimento igual a L. Então, como é que é? Lzinho, 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 Lzinho. O que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Lzinhos. Perímetro é igual a 6 Lzinhos. Verdade ou mentira? Verdade, não é? Vamos lá? Vamos ver aqui? Verdade? Perímetro do hexágono é igual a 6 Lzinhos. Verdade. A próxima é sua? Vamos ver, não lembro lá. Todos os ângulos de ligações do benzeno são de 109 graus. Legal, essa bacana, hein? É sua ou não? Pode ser É mesmo. o ângulo interno ali daquela parada ou não? Isso, quer mandar ver? Deixa eu falar então. Vai lá. Só para saber. Esses ângulos aqui que ele está perguntando, é isso, Isso, Vanderlei? perfeito. Esses ângulos. Bom, você poderia usar a fórmula da geometria,
soma dos ângulos internos igual a n menos 2 vezes 180. Depois, aí sim, hein? Ângulo interno igual a soma dos ângulos internos dividido pelo número de lados. Olha o trabalhão que dá. Mas se você pensar na dica que eu dei, falou em hexágono? Divide esse cara, ó. Dividiu, tá? O que acontece? 6 triângulos equiláteros. A característica do triângulo equilátero é que cada ângulo interno dele vale 60 graus. O que vai acontecer? Esse cara aqui vale 60 graus, esse cara aqui vale 60 graus. Ou seja, 60 mais 60, 120 graus. Certo? É isso, Vanderlei? Fechou. Termina lá. E quanto que vai valer? Aqui vai valer 109? Só vou aproveitar. Isso, perfeito. Então fala, continua. Lembra que essa molécula aqui, que é o ciclo hexano, ela é tridimensional. O benzeno é plano. O ciclo hexano, não, ele é 3D. Anéis de 6 ou mais carbonos em orgânica, eles são tridimensionais mesmo. Então o ângulo que tem aqui, embora seja difícil de enxergar, são todos de 109 graus, porque lembra aquele carbono tetraedro que faz hibridação sp3. Então os ângulos aqui, por mais que não pareça no meu desenho, são todos de 109 graus. Então o erro é porque no benzeno é 120, no ciclo hexano é de 109 graus. Exatamente por isso que umas moléculas como essa, elas dificilmente vão sofrer reações onde esse anel se rompe, onde ele se abre. Por quê? Porque essa molécula está super confortável com um ângulo de 109 graus. Fechou? Beleza? Então volta Bora aqui, lá. marca aqui, então, vem cá. Vamos lá. Cameraman. Todos os ângulos de ligação do benzeno são de 109. Mentira, do benzeno são de 120 graus. E já só avisando uma coisa, você percebeu que os carbonos do benzeno sempre participam de dupla. Se ficou difícil de enxergar, vou rabiscar aqui um pouquinho. Pode, Rafael? Olha lá. Fica à vontade. Isso aí, ó. Tem 3 duplas alternadas. Perceba que todos os carbonos do benzeno fazem parte de alguma dupla. E carbono que faz uma ligação dupla, você sempre vai classificá-lo como sendo um carbono do tipo sp2. E o sp2, o ângulo característico entre as suas ligações é de 120 graus sempre. Fechou? Tem mais? Que beleza. Vamos para a próxima, então, lá? Pá! A menor distância entre um átomo de carbono e outro em posição para é igual a 2L. E a última fala da posição meta. Queria que você falasse dessas posições aí pra gente. Beleza. Como é que você enxerga o que é para e o que é meta no benzeno? Eu costumo fazer um desenho bobinho aqui, vai que te ajuda, né? Ó, pensa assim. Benzeno você conhece, né? Tá aqui, ó. Esse é o benzeno. Para você decorar aqui, tem 3 posições, né? No exercício fala sobre meta e para. Você sabe que tem mais uma chamada de orto, né? Eu costumo fazer assim, ó. Tem um bonequinho aqui, a cabecinha dele tá aqui. Próximo do pescocinho, o que você tem? Tem ombro, professor. Esse é o orto. Um pouquinho mais para baixo, você tem a sua mãozinha. M de mão, de meta. E lá no chão você tem o quê? Você tem o pé. Pronto. Orto é posição vizinha, meta é um pouquinho mais longe, e a mais distante possível você chama de quê? De para. Vamos ver se você pegou a ideia? Cabecinha, quem está pertinho da cabecinha? Ombrinho, mãozinha, pezinho. Fechou? Esse é o orto, esse é o meta, esse é o para. Posições vizinhas, orto. Posições intermediárias, meta. Posições mais distantes possíveis, para. E se você for pro lado de cá, volta, né? Mãozinha e ombrinho do mesmo jeito. Fechou? Tranquilo? Bora lá? O que ele está perguntando lá? É distância entre carbonos para. Distância entre um átomo de carbono e outro na posição para. Beleza. Então tá. Vamos pro desenho aqui, então? Sei que você acabou de vir para cá, mas vamos voltar para lá. Olha só. Então, Vanderlei, vamos ver se eu entendi. Você vai respondendo para mim se está certo ou não. Ó, se eu pegar esse camarada, certo? O cara que está na posição para é esse cara aqui. Isso aí. Que está do outro lado, é isso? Perfeito. Como eu disse, são triângulos equiláteros. Gente, triângulos equiláteros têm os lados iguais. Então esse cara aqui vai valer quanto? L. Esse cara aqui vai valer quanto? L. A distância daqui até aqui, 2 L's. É isso? Vamos ver se é verdade ou se é mentira? Volta aqui comigo então. A menor distância entre o átomo de carbono e outro da posição para é 2 L's. Verdade ou mentira? Verdade. Agora na última. A menor distância entre o átomo de carbono e outro na posição meta é igual a L raiz de 3. Vamos para o desenho comigo então aqui, ó.
que a maioria das pessoas iriam fazer? A maioria das pessoas iriam fazer o quê? Eu faria teorema dos cossenos. Lei dos cossenos? Difícil. Imagina, o cara ia pegar assim, olha, eu quero saber essa distância aqui. Ele tem esse cara e tem um ângulo. Lei dos cossenos. Tá, nada contra. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho. Eu disse que se eu tenho um triângulo equilátero, esse cara aqui em branco é a altura dele. Dá uma olhada nessa linha em vermelho que eu fiz aqui. Ela é a altura desse triângulo. E esse aqui é a altura desse. Ou seja, a distância entre os dois é 2 alturas. Então vem aqui comigo. A distância é 2 alturas. E o que eu disse que é a altura? A altura eu disse que é L raiz de 3 sobre 2. E aí se eu cortar aqui, vai dar L raiz de 3. Tá? Vamos ver se é verdade, se não é? Olha só. A menor distância entre o átomo de carbono e outro da posição meta é L raiz de 3. O que torna a questão verdade. E aí quanto vai dar a soma? 16, 24 e a 2, né? 26. Gabarito, então, 26. Questão fácil ou difícil, Vanderlei? Fácil. Fácil, né? Vamos dar uma comentada um pouquinho mais na geometria molecular da parada? Que a gente falou da geometria plana, né? Sim. Vou tentar falar um pouquinho da geometria espacial. Beleza. Vamos falar de um cara específico. Vamos falar do tetraedro. Ótimo. Tem elemento químico que tem formato tetraedro? Tem vários. Então começa falando aí. Qual que tem? Lembra que falei sobre o ciclo hexano de triângulo de 109, aquela coisa toda? Lembra disso? E por que o ciclo hexano tem esse ângulo de 109 e o benzeno é de 120? Há uma diferença gritante, professor, é tal da hibridização. Quem tem hibridização sp3 é o cara que o ângulo característico é o de 109, que é o que o Rafael falou de tetraedro. Então vamos ver como é que funciona isso? Existe um modelo tetraédrico para você brincar com o carbono, que é assim, quer ver que bonitinho? Você está acostumado a ver em algumas provas o carbono, as suas 4 ligações, desse jeito aqui, ó. Tá errado? Joga fora? Não, não é isso. Não tá errado. Esse é um jeito plano de representar. Beleza? Você está vendo um carbono que faz 4 ligações do tipo simples, que você pode chamar também de ligação sigma, beleza? Mas a gente costuma usar a teoria das nuvens para explicar essa geometria molecular. Como assim teoria das nuvens? Cada ligação simples que você está vendo aqui, ela é como se fosse uma nuvem, para ficar macroscópico o negócio. Pensa uma bexiga. Então tem uma nuvem aqui, tem uma outra nuvem aqui, tem uma outra aqui, tem uma outra aqui. E elas, quando tem 4 bexigas idênticas amarradas pelo centro, elas não ficam com esse desenho que você está vendo aqui. Elas tentam ficar o mais longe possível da outra. Aqui daria ângulo de 90, do jeito que eu desenho aqui. Tem um ângulo maior que dá maior estabilidade para isso. Que ângulo que é esse? O de 109 graus e 28 minutos. Então o desenho legal para um carbono que faz 4 ligações não é esse aqui. Por mais que você enxergue esse tipo de desenho direto, entendeu? Então o desenho show de bola para um carbono tetraédro, a gente faz assim, ó. Então é o melhor jeito de enxergar, né? Ó, olha isso. Pronto, para dar aquela ideia de profundidade, tá aqui. Quem que ocupa o centro dessa bagaça aqui? Carbono. E para onde estão as suas 4 ligações apontando? Uma para cada vértice. E esse ângulo que você está vendo aqui é o de 109. Se eu pego o metano, por exemplo, que é o CH4, quem que ocupa os vértices desse tetraedro? Opa, aí são os hidrogênios. Entendeu? Se fosse um tetracloreto de carbono. Tem 4 cloro e por aí vai. Então o carbono de verdade é esse cara aqui. O ângulo legal dele é de 109 graus. Fechou? Eu acabei falando durante a aula que alguns anéis, algumas figuras, né, cíclicas, elas sofrem uma reação de quebra muito fácil, uma reação de ruptura. E aquele ciclo hexano que está no quadro não tem uma ruptura muito fácil. Por quê? O ângulo que você tem aqui, embora não apareçam os demais hidrogênios em volta, mas o ângulo aqui é de 109. O carbono que não faz dupla, o ângulo é de 109. Agora, quando você pega, por exemplo, um anel chamado ciclopropano, que você representa por um triângulo equilátero. Acabaram de ver com o Rafael alguns minutinhos que o ângulo aqui é de 60. Essa é uma molécula que está muito tensionada. Por que tensionada? O carbono não faz dupla, nem tripla.
Então ele é SP3. E o ângulo confortável é o 109. Pô, mas aqui tá muito apertado, professor. Tá com 60 aqui, ó. Essa molécula tá desesperada, de vontade de aparecer alguém aqui e fazer o que com ela? Provocar uma ruptura. Por isso que uma molécula dessa, de ciclopropano, ela se abre facilmente. Uma de ciclobutano é um pouco mais difícil, porque no ciclobutano, o que você entende por ciclobutano? É um quadrado, professor. Qual que é o ângulo interno que você tem? 90. 90 não é 109 ainda, mas está mais perto. Essa molécula tem uma tensão menor. Essa tem uma tensão maior e, naturalmente, uma reatividade também maior. Entendeu? Então, o ângulo que manda em química orgânica para o carbono que não faz dupla é o ângulo de 109, que caracteriza um arranjo do tipo tetraédrico. Fechou? Algum comentário sobre isso? Eu vou comentar, claro. Vai lá. Deixa eu perguntar. Comece perguntando. As distâncias entre os átomos de hidrogênio aqui são iguais. Carbono, igualzinho, todas elas. O que acontece? Se são iguais... Posso só interromper um pouquinho? Pode, claro. Quando você estuda o início da química orgânica, tem os postulados de Kekulé. O nome é horrível, né? Postulados de Kekulé. Um dos postulados fala exatamente da igualdade entre essas 4 valências, que foi o que ele acabou de perguntar. Daí o que acontece? Como são lados iguais, são triângulos equiláteros. Então, por exemplo, ele poderia falar que isso aqui é um sólido regular, tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse a área total desse cara, eu tenho 4 vezes a área do triângulo equilátero. Foi o que eu disse para vocês lá no começo da aula. Então, ó, triângulo equilátero utilizou aqui na geometria espacial, tá? Outra coisa importante, como é uma figura, um sólido regular, ele é também chamado de sólido de Platão, tá? E aí, só para finalizar, vou escrever aqui do ladinho, tirar o Vanderlei da jogada, tá? Que é algo que está bem na moda, sólidos de Platão, tá? Para lembrar, só lembrar do Todd, tá? O T é quem? Tetraedro, que é o que a gente acabou de falar. O H é quem? Hexaedro, que é o cubo, tá? O octaedro, que é 2 pirâmides de base quadrada, uma em cima da outra. O D, dodecaedro. E o I, icosaedro. Tá? Só para lembrar, tetraedro, 4 triângulos. Hexaedro, 6 quadrados. Octaedro, 8 triângulos. Dodecaedro, 12 pentágonos. E icosaedro, 20 triângulos. Wanderlei, por mim, eu tô tranquilo, e você? Posso fazer um comentário bem rapidinho? Claro que pode, cara. Fazer uma ponte aqui. Quando ele citou os 5 poliedros de Platão, no começo da história da química, você estuda um pouquinho de teoria dos 4 elementos. Lembra? Do Empédocles, do Aristóteles, aquela coisa toda? Virou filosofia agora, é isso? Pois é, mais ou menos. Vai. Né? Cada figura dessa, ela era associada na época a um dos 4. Mas aqui tem 5, professor. É que um a gente não fala que é o tal do éter. Beleza? Mas a gente fala muito sobre água, ar, terra, fogo. Por que a água, segundo eles, né? Mais de 2.000 anos atrás. Segundo eles, a água era formada por minúsculos o quê? Icosaedros. Concorda que o icosaedro das 5 figuras que o Rafael colocou é a mais arredondada possível? É aquela que mais aproxima de uma esfera, que mais escorre, mais rola, vamos dizer assim. Por isso que a água escorre. Entendeu? Usando o mesmo raciocínio, você concorda que o tetraedro das 5 figuras que estão aqui, ele é o mais pontiagudo. Então associavam o tetraedro a qual elemento dos 4 lá? Associava ele ao fogo. Você sabe que o fogo te machuca hoje porque te queima. Reação de combustão. Mas qual era a explicação meio estranha para o fogo machucar as pessoas na época? Ele é formado por minúsculos tetraedros e quando essa parte pontiaguda do tetraedro atinge você, você acaba se machucando. Que é bem estranha a ideia, mas entendeu. Beleza? Então associava o tetraedro com fogo, hexaedro com elemento terra, octaedro com elemento ar. O dodecaedro era associado a esse elemento eterno que ficaria no céu, um elemento leve, diferente. E ao icosaedro você associava o elemento água. Fechou? Mais alguma coisa? Wanderlei, é só isso. Valeu. Beleza? Galera, boa prova pra Boa vocês. prova, tá? Detonem mesmo. Show de Bora bola. lá. Até mais. Até, fui.